Bom dia, paz do Senhor, que bom te receber aí nessa terceira aula da Escola Bíblica Dominical, nessa classe única, transmitida aqui pelo nosso aplicativo. Que bom que você está acompanhando, você está aqui conosco nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Você que recebeu aí, já baixou o link, recebeu uma notícia de que teríamos essa aula, estamos acompanhando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Nessas semanas de janeiro, nós estaremos por aqui, mas já estamos nos preparando. Já vamos anunciar a partir dessas semanas a retomada das nossas aulas presenciais. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus por esse ano de 2021, esse recomeço. Nós já estaremos aqui na igreja fazendo as nossas aulas presenciais e essa semana agora você já vai receber notícias das aulas, dos temas que nós estaremos aí abordando para a partir de fevereiro nós termos a nossa Escola Bíblica Dominical, a retomada. Aqui a gente vai estar liberando os links de inscrição, a gente vai estar fazendo isso de modo, talvez aí vamos trabalhar aqui com a equipe de mídia, a nossa equipe de mídia é nota 10, a gente vai trabalhar para fazer as classes aí individuais. Você vai receber o link para participar pelo aplicativo Zoom, então você vai estar ali também ouvindo, você que não pode participar ainda de maneira presencial, participando ali das classes, assistindo o que estiver acontecendo e irmãos vão estar interagindo com você ali. Então, fique ligado, nós estamos fazendo de tudo para facilitar, irmãos, facilitar aí a nossa transmissão, facilitar as questões aí de alcance, né, dos irmãos. Então esteja em oração, esteja ligado, esteja participando e grandes coisas Deus vai fazer. Perdão pela minha voz ainda está um pouquinho prejudicada, mas vai passar, né? Ore pela minha vida, pela minha saúde e Deus no controle de tudo. Nós vamos continuar aí nessa semana estudando sobre as cargas das quais a gente precisa se livrar para viver uma vida com leveza. Nós temos visto que a garantia de uma vida cristã é uma vida leve, uma vida sem fardos, sem os pesos que são desnecessários, inúteis, que nós não precisamos carregar. E nessa manhã nós vamos falar ainda nesse tema Vivendo Sem Fardos, nós vamos falar sobre livrando-se da ansiedade. Como nós temos sido bombardeados com notícias, pesos, situações que nós não podemos controlar, e isso tem ativado ansiedade no nosso coração. Mas a ansiedade não é o projeto que Deus tem para você. E nessa manhã nós vamos orar para que essa ansiedade caia por terra, esse peso, esse fardo que está sobre os nossos ombros, seja trocado pelo fardo que é leve do Senhor. Ele está cuidando de nós, está cuidando da nossa casa, está cuidando do nosso futuro e nós não precisamos andar ansiosos. Então, eu queria começar lendo um texto da Palavra de Deus, vai estar sendo projetado, aí você vai poder acompanhar, mas também tem um tabzinho aí no seu aplicativo, bem próximo desse que você está agora ouvindo essa transmissão, que é o nosso tab da Bíblia aí. Você pode não sair da transmissão e acompanhar os versículos bíblicos aí, lendo pelo aplicativo também. Está lá em Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o versículo 34, que diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que hão de comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês,
homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Que texto tremendo, não é? Muitas vezes nós conhecemos muito bem essa passagem, mas a nossa dificuldade não é em conhecer a palavra, mas em vivê-la. E hoje a gente vai refletir sobre a ansiedade. A ansiedade, que é o excesso de preocupação, o excesso de medo pelas coisas que ainda podem acontecer. A ansiedade, irmãos, é um peso, porque além de termos que vencer os desafios de hoje, ela traz ainda as ameaças do futuro, antecipando talvez um sofrimento que talvez a gente nem vai enfrentar, nem é algo real, mas que nossa cabeça já se torna um campo de batalha tremendo. E aí, irmão, Jesus, a gente vê aqui na palavra que esse parte, Mateus 6, é parte do Sermão da Montanha, Jesus ensinando para nós. Ele nos ensina a vencer a ansiedade, nos dando aqui argumentos para anular o poder da ansiedade, o fardo da ansiedade sobre as nossas vidas. E eu quero trazer então aqui alguns princípios para a gente vencer a ansiedade. Você está aí ansioso? Qual é a sua expectativa para esse ano de 2021? O que você tem pensado, sonhado para esse seu novo ano? Será que você quer viver um ano de 2021 ansioso, preocupado com aquilo? Nós estamos aí em tantas notícias de vacina que ainda está para chegar, coisas que ainda vão acontecer, problemas que a gente sabe que vai acontecer, como já aconteceram antes na nossa vida. E será que você tem se alimentado mais das notícias, daquilo que você tem visto à sua volta, do que daquilo que Jesus tem ensinado? Para de se ligar tanto no G1 e se liga mais em Jesus. Você precisa hoje largar a mão das coisas que aí te amedrontam, que alimentam a sua falta de fé, e se colocar diante da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Então vamos lá. Como que nós quebramos o poder da ansiedade sobre as nossas vidas? Eu quero te dar o primeiro passo. Vai aparecer aí na sua tela, mas anote isso, guarde isso no seu coração, escreva aí na sua Bíblia, faça notas mentais, bota no bloco do seu celular, faça algo que possa ajudar você a lembrar. Como que você quebra o poder da ansiedade? Primeiro, observando a ação de Deus à sua volta. Os versículos 26 e 28 e 29, lá de Mateus 6, diz aí, né? Observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês maior valor do que essas aves? Olha o versículo 28 e 29. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não costuram. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Sabe, irmãos, quando a gente põe os olhos naquilo que revela o cuidado de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, nós conseguimos enxergar que Ele está presente. Ele está presente, Ele não se ausentou. Ele não decidiu tirar férias nesse ano de 2021. Pelo contrário, meu irmão, o Senhor está vivo, o Senhor está real, Ele pode atuar nas nossas vidas de forma tremenda. O mundo não está desgovernado, o mundo não está indo ladeira abaixo. Talvez algumas coisas que estão acontecendo, as pessoas pensam assim, parece que é um descaso do governo, parece que há problemas à nossa volta, informações desencontradas, mas creia, meu irmão, o mundo não está desgovernado. Basta a gente prestar um pouco de atenção, a gente vai olhar a nossa volta e a gente vai se inspirar nas manifestações do governo do Senhor sobre todas as coisas. O que precisa acontecer está acontecendo. Você levantou nessa manhã e o sol está lá em cima da sua cabeça. Talvez hoje possa estar nublado em algum lugar que você esteja assistindo, mas o sol está lá, as nuvens estão lá, o dia se fez dia, você viveu uma noite de descanso,
ainda há coisas que estão acontecendo. Quando você está aí pensando que tudo está saindo do lugar, preste atenção, o que precisa acontecer está acontecendo. Na verdade, a ansiedade, ela é um reflexo de como que a gente enxerga a vida. E quando a gente decide acordar de manhã e colocar óculos de ansiedade, se o nosso foco é colocado na escuridão, naquilo que a gente não sabe, naquilo que a gente ainda não viu, nas coisas que nós não temos controle, irmãos, nós podemos sair já da nossa cama de manhã cedo, sendo engolidos pela ansiedade. E é preciso, irmãos, a gente treinar a nossa visão para enxergar o que pode nos dar esperança. Quero trazer à memória, Lamentações diz, né? Aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança. E eu oro que nessa manhã você abra os seus olhos, para que em todas as coisas aí no seu dia, nessa semana que vai começar hoje, você consiga enxergar as digitais do Senhor à sua volta. O cuidado, o favor de Deus, a ação do Senhor, das mínimas às maiores coisas, você consiga enxergar as impressões digitais de um Deus que cuida de você. Olha, a Bíblia diz lá em Mateus ainda, no capítulo 6, se você for ler o Sermão da Montanha, tire essa semana para ler o Sermão da Montanha, os capítulos aí 5, 6 e 7 de Mateus, você tem todo o sermão de Jesus aí, ensinando para a gente os princípios básicos. É bom a gente num recomeço se aprofundar naquilo que Jesus mais prioriza, mas no versículo 22 e 23 do capítulo 6 de Mateus, pouquinho antes do texto que a gente leu aí, diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Isso significa, irmãos, que tudo passa pela ótica que eu vejo algo, a maneira como eu enxergo as coisas. Se eu, quando olho, vejo mal, tudo se torna mal. Agora, se eu consigo enxergar e ver algo bom, tudo se torna bom. Algumas coisas a gente precisa avaliar nesse primeiro ponto, de observar as ações de Deus à minha volta. Os seus olhos são olhos bons? Ou você consegue enxergar a vida com otimismo, com alegria? Você consegue ver o melhor no meio das situações? Ou você é daqueles que tem a tendência de focar sempre nos problemas? Que antes que algo ruim aconteça, você já pensou no pior que pode acontecer. E você leva uma vida pesada, preocupada, cheia aí de desafios. Meu irmão, quem é você nesse jogo? Qual é o valor, irmão, de andarmos com pessoas positivas para vencermos a ansiedade? Será que você não tem superado a sua ansiedade porque você também se cercou de pessoas assim? Porque a coisa terrível, meu irmão, quando a gente acha algo ruim, em alguma situação, a gente quer ver o mal em alguma coisa e a gente chega perto de uma pessoa otimista. O pessimista, irmãos, tem muito problema de conviver com o otimista. Porque o pessimista vai tentar trazer algum problema difícil, o otimista sempre vai trazer uma percepção clara, mais alegre, mais leve a respeito de algo. E coisa difícil é quando a gente quer falar mal de alguém fala bem daquela pessoa. Ou quando a gente quer falar mal de alguma coisa, aquela pessoa traz uma perspectiva diferente que a gente não enxerga. Deveria ser bom, mas na verdade para o pessimista é horrível. Como aquele grupo de irmãos que vivia falando mal das coisas na igreja. Eu sei que na igreja aqui não acontece isso, mas em outras igrejas por aí a gente ouve falar coisas terríveis, de irmãos que acham problema em tudo, acham problema no culto, acham problema no pastor, acham problema nos ministérios, acham problema nas células, acham problema nos líderes, na maneira das coisas acontecerem, se o culto começa tarde, se o culto acaba tarde, se o culto começa cedo, se o culto acaba cedo, se existem situações, se os processos que estão acontecendo das coisas são processos que combinam com as minhas opiniões. Tem gente que fala mal de tudo, e aquele grupo de irmãos falava mal de tudo na igreja, mas tinha uma irmãzinha que não falava mal de nada. Todas as vezes que eles chegavam para falar mal de alguém ou de alguma situação, aquela irmã sempre tinha uma posição positiva para falar com aqueles irmãos. E aí um dia aqueles irmãos já indignados disseram: não é possível que essa irmã não fale mal de ninguém. Vamos falar mal do diabo agora.
Vamos ver se a gente chega perto dela e começa a falar mal do tinhoso, daquele que é do fedorento, daquele que é contra as nossas almas, aquele que é o adversário de Deus. Se ela disser alguma coisa positiva a respeito do diabo, meu irmão, essa irmã precisa de libertação. Então o que ela faz não é normal. Então eles começaram a chegar perto dela, minha irmã, como vai, tudo bem? E ela disse, tudo bem. Eles começaram a dizer, mas, olha, tá bem, mas se não fosse o diabo trabalhando por nós, contra nós, né? O diabo trabalhando contra a nossa vida, trabalhando contra a nossa casa, porque o diabo é assim, o diabo é assado, o diabo faz, o diabo acontece, o diabo vai, o diabo é mau, o diabo... E eles começaram a falar do diabo. E ela ficou em silêncio. E aí, depois de muito falar e nada daquela irmã falar nada, os irmãos olharam para ela e disseram, a senhora não vai falar nada? Nós estamos aqui meia hora já, há tanto tempo falando mal do diabo, a senhora não tem nada para dizer? E ela disse, olha, o diabo é ruim mesmo, o diabo é mau mesmo, mas o bichinho é trabalhador. Então até no diabo ela achou um lado positivo para falar. Quem sabe, irmãos, às vezes na nossa vida a gente tem convite com gente que não sabe achar nem nada positivo a respeito das coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Cerque-se de pessoas que vão trazer para você, ajudar você a sair de uma posição de ansiedade, de preocupação, de pessimismo, de às vezes se preocupar com coisas que você não tem controle. Se você fosse enumerar 5 provas, faça esse exercício na fé, 5 provas que Deus está presente em sua vida, quais seriam essas provas? Você tem coragem de fazer isso? Agora, às vezes a gente se sente abandonado, a gente se sente rejeitado, cheio de privações, com problemas. Faça um exercício mental, prove para você mesmo. Se você fosse provar 5 áreas que Deus está com você, quais elas seriam? Veja como Deus tem abençoado você. O segundo ponto que eu quero trazer para você, como que a gente quer o poder da ansiedade. Primeiro, a gente precisa observar as ações de Deus à nossa volta. Segundo, confiando na paternidade de Deus. Confie na paternidade. Ele é o teu pai que cuida de você. O versículo 26 do capítulo 6 diz, observe as aves dos céus, não colhem, não semeiam, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, Jesus está ensinando algo muito lindo aqui. Ele está ensinando a confiar na paternidade, está chamando Jesus de Pai. Está dizendo o Deus que cuida, não, está dizendo o Pai Celestial cuida delas. Quanto mais cuidaria de vocês? Quanto mais nós conhecemos a Deus na intimidade, irmãos, mais vida de oração, mais vida de entrega, mais conhecimento de Deus, mais nós vamos ter segurança do cuidado do Senhor para nós. Às vezes uma pessoa muito ansiosa é uma pessoa que ora pouco. A ansiedade é sinal de alguém que tem uma vida de oração fraca, que tem uma vida de oração débil, que não conhece o Senhor, que ainda não acessou a intimidade com Deus. Ou talvez uma pessoa muito religiosa, que até faz as suas orações, mas não se deixa ser tocado pela presença do Pai, do Abba. Porque uma vez que você é tocado pela presença, você está nos braços do Pai, toda ansiedade, ela vai embora. O Senhor não nos trata como servos que devem apenas produzir resultados. Ele não trata a gente como uma massa de gente sem nome. O Senhor não trata a gente como um grupo de pessoas. Está lá, se der, deu, se não der, não deu. Não, meu irmão. Seu sentimento, seu compromisso para conosco são como o de um pai perfeito que cuida de nós, sabe daquilo que precisamos. Se Deus cuida tão bem dos bichos, Deus cuida tão bem das aves, das flores, das coisas à nossa volta, irmãos, quanto mais de nós, seus filhos. Olha o que diz lá em Isaías 49:15, diz assim, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, que já é uma coisa assim, fora do comum, embora essa mãe possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Receba essa palavra nessa manhã. Isaías 49:15 nos garante, o Senhor não esqueceu de você. Parece às vezes, irmão, que está todo mundo prosperando, parece que às vezes Deus está cuidando do problema de todo mundo e do nosso não, mas Deus nessa manhã está dizendo para você, eu cuido de você. Se todo mundo se esquecer de você, eu não me esqueci de você. Essa é a garantia. Aleluia. Olha lá Romanos 8:32. Romanos 8 é um capítulo tremendo. É um dos meus capítulos favoritos na Bíblia. Apesar de tantas outras passagens me chamarem a atenção, o livro de Romanos talvez seja o meu livro favorito. E Romanos 8, capítulo 8, versículo 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós,
como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Se o Senhor já nos deu Jesus como a maior prova do amor que Ele tem por nós, como Ele também não nos daria as coisas menores? Pense sobre isso. Se você teve uma boa experiência com o seu pai terreno, como que a presença do seu pai lhe trazia ou lhe traz segurança? Às vezes o problema da gente não confiar na paternidade de Deus porque nós não temos ainda uma figura paterna nas nossas vidas. E talvez não seja culpa dos nossos pais terrenos. Às vezes a gente põe tudo na conta dos pais, mas não é assim. Muitas vezes eles tentaram acertar, não foram figuras de Deus para nós, mas o Senhor cuida de nós. Você consegue transferir, talvez você tenha vivido assim, transferindo uma imagem ruim, um problema que você teve com seu pai para Deus e por isso você não confia. Talvez você teve um pai que vivia na porta das barracas, bebendo, um pai que gastava tudo com jogos, com prostituição, e aí você passou muita necessidade, então agora você tem o seu coração preocupado. Qualquer notícia de necessidade, você corre para trabalhar, corre para fazer, você não abre mão de nada, você não ajuda ninguém, você é uma pessoa que às vezes pensa muito em si, porque você já passou muitas necessidades, o seu pai terreno lhe deixou faltar muito. Meu irmão, nessa manhã, uma manhã de cura ao seu coração, veja a paternidade de Deus. Como que a gente pode se apropriar do valor que a gente tem para Deus, ou seja, de estar seguro de que Ele tem atenção, interesse pelas nossas vidas. Se você não tem uma vida de intimidade com o Senhor, se você não se lançar em um tempo de adoração a Deus, se você não vier a presença, você vir a presença do Senhor com intensidade, com intencionalidade, querendo receber do Pai Celestial a revelação de que é Ele que cuida de você. Não se preocupe, esse ano de 2021 é um recomeço para a sua vida. E se até que você ainda não teve uma revelação de Deus assim, eu profetizo no nome de Jesus que você terá. A terceira coisa para a gente quebrar o poder da ansiedade sobre a nossa vida é que nós precisamos reconhecer que a ansiedade, não nos ajuda em nada. Ficar ansioso não vai mudar nada na sua vida, pelo contrário, só vai lhe prejudicar. Olha o versículo 27 de Mateus 6 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que a ansiedade faz? Palavras claras, a ansiedade é irracional. Ela é burra, pois ela não tem o poder, irmão, de mudar as circunstâncias. A ansiedade, ela não traz benefício algum, ela só traz prejuízo. Prejuízo à nossa vida, prejuízo à nossa saúde, prejuízo aos nossos relacionamentos e prejuízo até à nossa comunhão com Deus. Porque quando eu sou ansioso, quer dizer que eu estou tirando das mãos de Deus as situações. Ou eu estou dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é capaz de cuidar da minha vida. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso ver, eu preciso saber, eu preciso cuidar, eu preciso estar envolvido, porque eu não confio no Senhor. A gente sofre, irmãos, de maneira infrutífera. A gente antecipa algumas dores, inclusive aquelas que talvez a gente nunca deveria experimentar. A gente traz pesos indevidos sobre a nossa vida. A ansiedade, irmãos, é uma ditadura do medo. É alguém dizendo para você o tempo inteiro como que você deveria pensar, agir, falar. E nós já fomos libertos da escravidão. Nós não temos mais que nos submeter à escravidão do pecado. A ansiedade não pode ter a última palavra no seu coração. Você é do Senhor Jesus. Então a ansiedade não pode ser um governador sobre a sua vida. Olha lá o que 1 João capítulo 4, versículo 18 diz. 1 João 4, 18 diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora, expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Quando a gente fica ansioso, se eu não fizer vai acontecer o pior. Se eu não correr atrás, algo ruim vai acontecer. A gente está sempre esperando que o pior aconteça, porque a gente ainda não foi revelado da graça de Deus. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É o que 1 João 4, 18 diz. Quem ainda não teve a revelação do amor, ainda vive sob o jugo do medo, da ansiedade, da preocupação indevida. Eu não estou aqui fazendo apologia de que você não deve se preocupar. Existe sim uma preocupação sadia, existe sim uma tensão normal a respeito de coisas que estão acontecendo, mas eu estou falando aqui de um espírito que escraviza você, que faz com que a sua pressão arterial aumente, que deixa você noites em claro,
que qualquer coisa que aconteça com a sua vida dá uma angústia que pressiona o seu coração. Eu profetizo no nome de Jesus que você não vai ter que tomar remédio para dormir à noite, preocupado com situações, que você não vai viver debaixo do jugo da ansiedade, da preocupação, que sai da sua boca palavras de derrota, palavras às vezes de tantas coisas que vêm para denunciar o teu coração pesado, preocupado. Olha 1 Pedro 5, 6 e 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. A ansiedade, irmãos, é resultado do nosso orgulho. A ansiedade é resultado de um coração orgulhoso. E Deus abomina o orgulho. Deus abate o orgulho e exalta o humilde. Orgulho em saber que eu não posso confiar em ninguém. Orgulho em saber que se não for eu fazendo, ninguém mais faz por mim. Você já viu alguém que fala isso? Se eu não trabalhar, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Essa pessoa orgulhosa, ela não entende que não é a força do seu braço que garante nada. Porque se hoje ela cai acamada, se uma doença toma o seu corpo, ela não tem mais habilidade para fazer nada. Mas mesmo assim, acamada e adoentada, o Senhor pode fazer todas as coisas. O Senhor cuida dessa pessoa, porque ela depende do Senhor. Eu espero, meu irmão, que você, nesses dias, nesse início de 2021, tenha um coração humilde diante de Deus. Humilhe-se diante do Senhor. Se submeta a processo. Não queime etapas. Deixa Deus fazer. Se você está desempregado, se você está passando alguma necessidade financeira, se você está vivendo algum tipo de privação, não se revolte diante dessa situação. Humilhe-se diante da presença do Senhor. E Ele vai suprir o Jeová Jireh, Deus para suprir sobre a tua vida. Você vai experimentar a provisão de Deus, cuidado do Senhor, milagres. A gente ora tanto por milagres, não é? A gente ora tanto para Deus mandar milagres, para Deus fazer milagres, para Deus operar maravilhas, mas quando Deus quer fazer, isso só acontece quando a gente está passando por caos, quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está passando por humilhações. E quando vem o caos, a humilhação, a dificuldade, a gente diz: não, Senhor, eu não sei, não tire isso de mim. Mas esses são palcos para que a provisão, o cuidado de Deus se manifeste. Ele está cuidando de você, meu irmão. Aleluia! Põe aí um amém, um glória a Deus, se expresse no Senhor. Rejeita o diabo e as suas mentiras. Ah, meu irmão, no nome de Jesus, resista ao que 1 Pedro está dizendo para nós. Resista, pois, o diabo ele vai fugir. Resista ao inimigo que vem trazendo ansiedade ao seu coração. Como que você faz isso? Adorando a Deus. Pela manhã, solte um louvor, adore o Senhor, saia da sua casa louvando a Deus. Deus cuida de você. Deus cuida da tua vida. Agora pense sobre isso. É inteligente, irmãos, sofrer por algo que é apenas uma possibilidade. Tem gente que sofre medo da morte. Tem gente que não sai nesse tempo de coronavírus. Tem muita gente aprisionada dentro de casa. Fica ali, limpa tudo. Não que você não tenha que tomar cuidado, não que você não tenha que usar máscaras, que usar álcool gel, tomar as maiores das precauções. Mas deixa eu te dizer, é isso o suficiente? Será que você está aí tão ansioso? Às vezes tem muita gente ainda na dúvida se vai tomar vacina, se não vai tomar vacina, se chegar. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente ora tanto para Deus mandar uma resposta. Se a vacina chegar, eu entendo que é uma resposta de Deus. E tem coisas, irmãos, que nós estamos fazendo. E será que tomar a vacina vai me prevenir de alguma coisa? Tem gente colocando tanta expectativa na vacina que acha que a vacina vai mudar alguma coisa ou vai injetar alguma coisa no seu corpo que vai mudar alguma coisa, meu irmão. Quem que você confia? Será que quando a morte vier e ela é certa para todos nós, ela não vai te alcançar? Tem gente que não vai falecer de coronavírus, mas tem gente que vai falecer de uma outra coisa. Porque, irmãos, tem coisas que são inevitáveis, eu preciso fazer a minha parte, cuidar do meu corpo, ser nessa época, tomar conta de tudo que eu posso. Mas, irmãos, tem coisas que eu não posso controlar. Se vier contra a minha vida, eu preciso saber lidar com elas. Porque eu entendo que eu sirvo um Deus que está no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas. Tem gente que tem medo do casamento acabar, então se anula, se humilha, se coloca numa posição e às vezes toma atitudes que não deveria tomar. A Bíblia não nos sugere divórcio. O Senhor abomina o divórcio. O Senhor abomina um casal que rompe a aliança. Mas existem coisas, irmãos, que precisam ser acertadas. Você não pode se anular por ninguém.
Você é uma pessoa que tem valor. Mas às vezes o medo de falar, o medo de ser verdadeiro, o medo de num relacionamento, de namoro, de qualquer coisa, a gente vai abrindo mão dos nossos princípios, porque a gente tem medo que aquilo acabe, de ficar solteiro, de ficar sozinho. Tem gente que se submete, trabalha dobrado, não respeita os limites do seu próprio corpo, abandona o Senhor, abandona a igreja, abandona o seu ministério, abandona a vida com Deus por conta do trabalho, porque tem medo. Não, eu tenho que fazer porque senão eu vou ficar desempregado. Tem coisas, irmãos, que você sim tem que trabalhar como se trabalha para o Senhor, fazer justamente, fazer de maneira digna, ser fiel, aprontar o melhor que você pode. Mas tem coisas, irmãos, que às vezes pelo medo de perder, de passar necessidade, nós submetemos, abrimos mão dos nossos valores, nos submetemos a esquemas, a coisas que o Senhor não nos chamou para fazer, mentimos, ludibriamos, nós fazemos contornos em situações, aceitamos propinas, nos submetemos porque se eu não fizer eu posso perder. Mas, meu irmão, isso é o que a ansiedade faz no nosso coração, faz com que a gente não consiga enxergar o preço pelas coisas, o verdadeiro preço das coisas. Irmãos, viver é Cristo, morrer é lucro. Irmãos, o casamento precisa ser baseado em verdade. Os relacionamentos precisam glorificar o nome de Jesus. O nosso trabalho não é a fonte da nossa provisão. A nossa provisão está no Senhor. Não é o seu trabalho, o granjear, o trabalhar, o levantar cedo que te garante. Se o Senhor não trabalhar, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não vigiar, não guardar, em vão vigia a sentinela. O que vale você trabalhar demais? Ganhar o pão, que a Bíblia diz que chama o salário penoso. Sabe, irmãos, alguém que ainda não teve, ainda vive debaixo da ansiedade, não teve um encontro com a graça, não entende herança, entende salário, mas não entende herança. Nós somos corredeiros com Cristo. E isso fica muito claro em saber. Herança é algo que eu recebo daquilo que foi conquistado. Agora, salário, irmãos, o pecado traz salário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que Deus tem para nós é herança. Deus não tem salário. Nós não somos trabalhadores. Nós somos amigos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Filho não tem salário, filho tem herança. O jovem lá que volta, o pródigo, o gastador, aquele que não sabia administrar bem a sua vida, quando ele volta, ele queria ser um empregado, ele queria no mínimo que desse para acontecer, mas o pai diz, não, você tem herança. Por mais que você tenha gasto, por mais que você tenha tomado atitudes erradas, você continua sendo filho, e filho merece anel no dedo, capa nos ombros, sandália nos pés, uma festa em dizer, você estava morto e ressuscitou, perdido e foi achado. Que nessa manhã você viva na posição de filho, meu irmão. E o quarto e último ponto para a gente fechar, que para quebrar o poder da ansiedade, eu preciso entender alguns processos na minha vida, eu preciso entender algumas coisas claras em mim, eu preciso observar as ações de Deus sobre a minha vida, eu preciso confiar na paternidade de Deus, eu preciso reconhecer que andar ansioso não tem me ajudado. Decidi que 2021 não vai ser um ano que eu vou andar ansioso, porque ela tem me prejudicado, a ansiedade tem acabado comigo. Mas eu também preciso valorizar as riquezas espirituais e não aceitar viver aflito como os incrédulos. Eu preciso tomar espaço para vencer o poder da ansiedade, eu preciso valorizar o que é espiritual, as riquezas espirituais, e não aceitar viver tão aflito como vivem os pagãos, aqueles que não conhecem o Senhor. Olha lá o que diz Mateus 6, 32 e 33, diz, pois os pagãos, é eles que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de cada uma das coisas que vocês precisam. E aí ele diz no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas, sabe o que essa palavra todas significa no grego, irmãos? Essa palavra traduzida no grego significa todas. Todas significa todas. Às vezes a gente sabe disso aqui na nossa mente, mas a gente acha que é só algumas, que Deus supre só algumas das nossas necessidades, mas Ele vai suprir todas, acrescentar todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Na verdade, irmãos, a fonte de maior parte da ansiedade
da nossa vida é a ambição. É a gente querer. A maioria das pessoas que estão tomadas de preocupação, elas não estão porque elas não sabem se vão comer, elas não sabem se vão vestir, elas não sabem se vão ter, mas porque elas não sabem o que vão comer. Elas não sabem o que vão vestir, elas não sabem o que vai ter no amanhã. Porque às vezes, irmãos, existem alguns momentos da nossa vida que a gente vai ter que ser privado de algumas coisas, que a gente vai ter que baixar alguns processos da nossa vida, que a gente vai ter que mudar algumas das rotinas. Existem processos assim que acontecem conosco, mas talvez por conta da ambição, porque eu não quero baixar o meu padrão, porque eu não quero passar por necessidade, porque eu não quero ter que ajustar algumas das minhas situações, e eu não aceito, então eu fico preocupado, então eu corro atrás, então eu estou fazendo, porque eu não aceito. Eu não aceito ter que viver com alguma dor, eu não aceito ter que viver com alguma perda, eu não aceito ter que passar por alguma privação. E sabe, irmãos, essa é a força que move o mundo. Sem Deus, o mundo sem Deus, ele é assim, ele cobra um pedágio muito caro. Não é para esse tipo de vida que o Senhor nos chamou. Se às vezes eu tiver que viver um pouquinho apertado para ser fiel a Deus, eu não sei fazer isso porque Deus não requer que eu fique triste, não, irmãos. Às vezes a gente precisa ajustar alguma coisa para agradar o Senhor, abrir mão de alguns processos, rebaixar alguns padrões da nossa vida, decidir abrir mão de alguns futuros que a gente sonhou para a nossa vida por conta daquilo que Deus tem para nós. E sabe, irmãos, eu preciso valorizar as coisas espirituais mais do que eu valorizo as coisas terrenas. O que você tem valorizado mais no seu coração? O que você tem priorizado mais nesses dias, nesse início de 2021? Sabe, irmãos, a gente não vive para o que é material, a gente vive para aquilo que é eterno. Olha o que diz lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 8 e 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 a 10, diz assim: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. Não é interessante a gente ver isso? Talvez a gente condena tanto ações de alguns políticos, de algumas pessoas de destaque da nossa sociedade, que vivem por conta disso, que não medem esforço. Mas talvez a gente, numa escala pequena, nós também somos assim. Nós não medimos esforços, nós não abrimos mão, nós trocamos o tempo com Deus por um tempo de trabalho, nós trocamos as coisas do Senhor pelas coisas dessa terra, nós priorizamos um tempo de descanso para mim do que viver uma vida em descanso em Deus. Irmãos, olhe para esse começo do ano de 2021, veja se é assim que você quer viver a sua vida, que o ano passe, você perca o controle das situações, que você perca a criação dos seus filhos, o tempo em família, que você perca o seu crescimento espiritual, que chegue no final, em dezembro de 2021, e você não conquistou nada na sua vida espiritual, pelo contrário, você estagnou, às vezes retrocedeu. Tem gente, irmãos, que eu olho no começo desse ano de 2021, que está retrocedendo na sua vida espiritual, por conta da ansiedade, da preocupação com as coisas que ainda nem aconteceu nesse ano. Se lance. Eu não estou aqui fazendo apologia a uma vida dissoluta, a uma vida preguiçosa, a uma vida sem alvo, sem projeto. Eu estou dizendo aqui, meu irmão, que você precisa priorizar o Senhor. Valorizar o que é espiritual acima daquilo que é material. Acima daquilo que pode trazer tanto a aflição ao seu coração. Tem gente que está aflita, preocupada. Confia em Deus. Mateus 6, ainda em Mateus 6, nos versículos antes do texto que nós lemos no início, no versículo 19, no versículo 21 diz: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A vida é bem assim, quanto mais a gente tem, mais nós precisamos prover para manter o que temos. Viva uma vida simples. Viva uma vida que não demande de você decisões que, quando aquilo for tirado de você, leve com você um pedaço do seu coração.
Tem gente, irmãos, que vive tão apegada a tantas coisas, ansioso em tantas coisas que está vivendo, que quando aquelas coisas são tiradas, até mesmo por ações que Deus permite, para que o seu coração seja revelado, vai com ele também um pedaço do nosso coração. Você se considera uma pessoa materialista? Quanto aí do seu sofrimento é baseado no desejo de ter coisas e que você ainda não conseguiu ter? Ou o medo de perder as coisas, então você faz todo o esforço necessário para não perdê-las? Talvez você não se considere materialista, mas se algo sai do teu controle, se algo nessa terra é privado de você, você não tem condição de viver com esse tipo de vida. Como que a gente pode diferenciar aquilo que a gente precisa para viver daquilo que a gente tem ambicionado? Tem muitas vezes, irmãos, que a gente compra que a gente não precisa, com dinheiro que a gente não tem, para impressionar pessoas que não dão a mínima para nós. E aí, irmãos, a gente vive uma vida endividada, vive uma vida de aparências, vive uma vida que gera mais preocupação, mais aflição, porque a gente não consegue diferenciar aquilo que é necessário daquilo que é algo que eu ambiciono, daquilo que é um desejo. Como que a gente evita a tirania da ambição? Confiando em Deus, priorizando pelos princípios da palavra, valorizando, não abra mão de princípios espirituais, do princípio do dízimo, da oferta, de uma vida equilibrada, do investir, de ser generoso, de ter o que você pode prover para você e ser uma resposta para as pessoas. Não perca tempo investindo nas coisas dessa terra, desvalorizando o crescimento dos seus filhos, perdendo tempo com seus familiares, por conta daquilo que você almeja e anseia, do status que você adquiriu. Sabe, irmãos, nós somos pessoas muito vulneráveis à ansiedade. Eu concluo aqui nessa manhã, dizendo que eu e você estamos suscetíveis a nos tornarmos pessoas ansiosas todo o tempo. Nenhum de nós, tanto eu quanto você, somos pessoas que podemos sofrer de ansiedade, as coisas dessa vida, a vida na correria que nós temos vivido, as coisas que têm acontecido conosco, esse mundo tão agitado, que demanda de nós a atenção, preocupação, que demanda de nós decisões. Irmãos, nós temos aqui um WhatsApp que está todo o tempo mandando informações para nós. Nós somos mais conectados com tudo do que deveríamos ser. Nós vivemos uma vida mais antenada em tudo que acontece em todo canto do mundo, mais do que devemos ser. A informação, a tecnologia, ela é muito boa, ela é muito proveitosa, mas quando usada de forma desregrada, ela causa em nós problemas. Tem gente que vive na frente dos jornais, assiste todos os jornais que tem no dia, para saber, se você perceber, irmãos, os jornais são as mesmas notícias, de manhã, de tarde, de noite. Se você pegar as versões dos jornais, muda uma coisinha ou outra, mas é a massificação da informação de que às vezes são coisas que você nem precisava estar tão atento. Mas tudo tem demandado de nós a nossa atenção. E eu oro, irmãos, para que o seu foco esteja no Senhor, porque quando você tem o foco no Senhor, quando os seus olhos estão postos no Senhor, no autor e consumador da sua fé, naquele que cuida de você, naquele que tem todo o controle da sua vida, naquele que conhece as demandas do seu coração. Nós lemos aqui, o Senhor sabe, o teu Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Quando você tem os seus olhos nele, você não teme. Quando você olha as mãos do Senhor que foram furadas por você, ensanguentadas pela sua vida, aquele preço do sangue de Jesus que foi pago por você, o maior de todos os preços já foi pago para que você pudesse viver uma vida abundante. Ainda que nessa terra você pudesse experimentar ou tivesse que experimentar a privação de algumas coisas, você tem um futuro glorioso em Deus. Você tem dias de bonança, de vida eterna na presença do Senhor. Você tem tudo que você precisa nele. Ele é a tua fonte. Ele é tudo que você precisa. Descanse. Visite esse lugar. Na semana passada nós desafiamos você a jejuar, a orar. Continue nesse processo. Se você anda ansioso, vença isso em oração, em jejum. Faça um jejum essa semana. Você não precisa de ninguém estar jejuando com você. Jejue, mate a sua carne. Diga, Senhor, eu preciso andar em confiança, em fidelidade plena, em total submissão, em humilhação diante do Senhor, para que o seu tempo oportuno o Senhor me exalte. E Deus vai fazer isso com você. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Creia, confie no Senhor. A ansiedade é pecado. A ansiedade não é o estilo de vida que Deus quer para você. E se você tem pecado nisso, arrependa-se, mude, transforme-se, livre-se desse fardo, no nome de Jesus. Viva uma vida sem fardo, uma vida leve,
uma vida que agrada o Senhor. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero declarar a bênção do Senhor sobre o teu coração. Esse é o tempo que você está aí, esse é o tempo que o Senhor tem planos e projetos para você que não podem ser frustrados. Ouça a voz de Deus nesse tempo, se submeta aos comandos do Senhor. Vamos orar juntos, vamos declarar a paz de Deus sobre o seu coração. Eu quero jogar por terra toda preocupação indevida, em nome de Jesus, para que o seu coração se torne leve, possa confiar no Deus da tua salvação. Vamos orar, põe a mão sobre o teu coração. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. A cruz, Senhor, é o maior sinal de que o Senhor já tinha planos e projetos quando nós nem sabíamos que o Senhor tinha. A redenção de Jesus. Pai, o sinal de que o Senhor estava preparando um cordeiro para nós, para nos tirar, Senhor, de todo o pecado, de toda uma vida de dívida, quando nós nem sabíamos, meu Deus, que isso aconteceria conosco. Antes, meu Deus, de termos essa consciência, o Senhor já cuidou da paga, Senhor, do pagamento que nos traria paz, paz verdadeira, paz completa. Muito obrigado, Senhor. Pai, nessa hora eu quero apresentar o coração do teu povo. Quem sabe aqui estão conosco pessoas que têm sofrido de ansiedade, pessoas que vivem debaixo de remédios controlados. Essa é uma geração, Senhor, que vive debaixo de preocupação, ataques de pânico, de ansiedade. Eu quero repreender agora, tirar, Senhor, do calabouço, Senhor, as almas que estão aprisionadas, Deus, em toda preocupação indevida. Senhor, coisas que aconteceram, meu Deus, assaltos, abusos, Senhor, setas, Senhor, traumas que aprisionaram, Deus, o teu povo na ansiedade. O Senhor pode trazer paz agora. O Senhor pode tirar essas pessoas dessa preocupação indevida agora. Senhor, a paz de Jesus pode invadir o coração dessas pessoas. Eu repreendo, Senhor, toda ação das trevas que vem para matar os planos do Senhor, para destruir, Senhor, os planos do Senhor na vida do teu povo. Pai, nos perdoa se o nosso coração, Senhor, Deus, tem sido mais alimentado com as coisas que vemos, sentimos, do que aquilo, Senhor, que é espiritual. Senhor, no nome de Jesus, eu profetizo controle emocional sobre a vida do teu povo. Eu profetizo agora a paz, a certeza de que o Senhor tem cuidado, de que o Senhor é de suprir as necessidades, de que o Senhor é de fazer o melhor, de que o Senhor é fiel para cumprir em nós todo o teu querer. O Senhor sabe das nossas necessidades. E talvez o Senhor não nos dê aquilo que nós queremos, mas o Senhor sempre vai suprir aquilo que precisamos. E nos faz ser contentes com isso, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, ajusta o nosso coração, tira toda cobiça, todo pensamento, todo molde desse mundo. Senhor, se vivemos em ansiedade, somos como aqueles que não te conhecem, mas nós te conhecemos. Nós sabemos que o Senhor é um Deus cuidador, provedor. Por isso, no nome de Jesus, que o Jeová Jireh agora se manifeste, Pai, sobre a vida do teu povo, Deus que proveu, Deus que cuida. Pai, no nome de Jesus, que a provisão do Senhor se manifeste em cada coisa à nossa volta. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação e revela sobre nós o teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já vai fazer. Nós entregamos esse ano de 2021 e profetizamos um ano de provisão e cuidado de Deus. Que nesse recomeço, toda a ansiedade, todo o fardo que a ansiedade colocou nos nossos ombros até agora, seja, Senhor, trocado com o Senhor. Nós trocamos esse fardo agora. Trocamos esse fardo diante do Senhor. E tomamos agora o teu fardo que é leve, é suave. O Senhor sabe, o Senhor cuida de nós, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Nós confiamos no teu cuidado. Nós declaramos diante do mundo espiritual sobre nós que nós somos felizes com aquilo que o Senhor nos oferece, que nós somos, meu Deus, fortalecidos pela tua mão e temos um Deus que nos ama e cuida de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa o teu povo agora e, Senhor, manifesta o teu cuidado sobre eles. É o que nós oramos, agradecidos e livres de toda ansiedade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, que o Senhor cuide de você e que essa seja uma semana para que os sinais da provisão de Deus se manifestem sobre a sua vida. Eu profetizo portas abertas, novas oportunidades e sinais do cuidado de Deus sobre a tua vida. Descanse no Senhor, porque Ele te ama e cuida de você. A gente se vê às 18 horas no nosso culto de celebração e fique ligado aí nos links de inscrição para a escola dominical que começa presencial, que começa em fevereiro. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até mais tarde. Uma semana abençoada para a glória do Senhor.